Hoje, na bancada desportiva da Rádio Nova Antena, estamos a receber Manuel da Cruz Pedro. Esteve cerca de 23 anos no Grupo União Sport, tendo entrado nas portas do clube com 23 anos. Quando veio para Montemor, quando veio para Montemor tinha 23 anos, e aos 25 anos já pertencia à direção do Grupo União Sport. É um prazer recebê-lo aqui. É uma entrevista que não pretende nem enaltecer nem condenar. É uma entrevista que não tem intuito absolutamente nenhum de lavagem de roupa suja, mas é uma entrevista para recordar tempos outros do Grupo União Sport, como já entrevistámos jogadores, já entrevistámos treinadores. Temos, em tempos de Covid, aproveitado este tempo de incerteza em que não há futebol, onde não há jogos, para entrevistar algumas das pessoas que fizeram parte da história do Grupo União Sport e, sem dúvida alguma, o Manuel Pedro faz parte da história do Grupo União Sport. Esteve no Grupo União Sport cerca de 23 anos, cerca de uma década como presidente da direção do Grupo União Sport. Manuel, como é que se deu a vinda para Montemor Novo, onde já tinha cá família, já tinham cá o vosso negócio, na rua 5 de Outubro, a famosa Ourivesaria São Pedro. Como é que se deu a vinda para Montemor e depois, 2 anos após chegar a Montemor, entrar no Grupo União Sport? Como é que se deu isso? Em primeiro, quero agradecer o convite e cumprimentar todos os ouvintes da RNA. A minha vinda para Montemor vim como empresário, né? Porque cheguei cá a Montemor através do Sr. Amândio, tinha a ourivesaria nessa altura, e ele me convidou para vir para cá. Fiz um negócio com ele, e muito jovem, né? Muito jovem, com 23 anos, depois de vir da guerra colonial, né? E até hoje me sinto bem em Montemor. Tenho cá as minhas filhas, tenho cá os meus netos, e pronto, e viver em Montemor vive-se bem. Quando o Sr. António dos Santos, passado 2 anos de cá estar, me convidou para fazer parte da direção, não hesitei. Passei por grandes experiências com esses senhores, uma aprendizagem, até que, passado alguns anos, vi a assumir o cargo de presidente, com muito gosto. Esse caminho de entrada na direção do Grupo União Sport teve vários cargos. Tive. Primeiro fui vogal da direção. Era quando o Sr. Fernando Canas, agora o Sr. João Rolhas, várias pessoas, nós trabalhávamos diariamente. Também tivemos um colega muito jovem ainda, que era mais ou menos, ainda mais jovem do que eu, que era agora não me está a lembrar, o João Macedo, muitas noites, a gente perdia no União a fazer loto, tínhamos que angariar dinheiros porque não havia, e nós tínhamos que trabalhar em prol do clube, sempre trabalhei em prol do clube. É de São Caetano, Cantanhede. A vida dá grandes voltas e de Cantanhede a Montemor ainda é um pedaço de caminho ainda grande. Alguma vez se arrependeu de ter escolhido esse caminho para Montemor? Não, eu vim para cá em junho, 16 de junho de 1976. Ainda passei aqui aquela fase de revolução, né?
em que tendo chegado da África, Montemor já me parecia a África, não é? havia de facto uma instabilidade muito grande, mas assumi, trouxe uma bebé com 3 meses e a mulher, e pronto, e teve que se trabalhar, e gostei. Eu era para ficar noutras cidades porque tinha conhecimentos, já tinha trabalhado em Almada, já tinha trabalhado em Leiria, depois fui para o ultramar, acabou tudo, mas essas cidades também me diziam muito, e o Alentejo não me dizia nada, porque não, aqui não tinha, só o único conhecimento que eu tinha era o Sr. Amândio, que me propôs a compra da loja, e eu, felizmente, tive a ocasião de ficar com a loja e continuar a servir aqui os clientes, né? Os nossos clientes. Está a fazer 45 anos de estadia em Montemor, que é precisamente a minha idade, a idade da sua filha, que foi minha colega de escola, a Iola. Fez no dia 22 de março. 45 anos. É verdade. Eu ainda irei fazer, embora pareça pai dela, pois, pela minha careca e pelo meu cabelo branco, mas tenho boas recordações da Iola de escola. E quando se vai à farmácia, lá está a Iola também. Foi colega do meu pai no São João de Deus. Manuel Pedro, falemos então do Grupo União Sport. O Grupo União Sport daqueles tempos era muito diferente dos tempos atuais. Naqueles tempos, quem estava na direção assumia um compromisso, muitas vezes saindo esse compromisso do seu próprio bolso. São compromissos que hoje em dia não acontecem, felizmente, porque é misturar o que é pessoal com aquilo que é a paixão pelo clube. Já basta ao trabalho. Como é que foram esses... olhando para a sua perspectiva de 23 anos do Grupo União Sport, passando pelos vários cargos de dirigente e assumindo depois cerca de 10 anos de presidência de Manuel Pedro, 10 anos de grandes equipas, de um patamar muito alto, onde a União nunca mais regressou desde esse tempo. Que balanço faz? Agora, 20 anos depois, está a fazer 21 anos que saiu do Grupo União Sport, que balanço faz? Não, o balanço é que no mandato do Sr. António dos Santos, que também foram muitos anos, um homem muito dedicado ao Grupo União Sport, sempre angariou pessoas para trabalharem, para estarem a servir o clube, e após a saída do Sr. António dos Santos, veio o Sr. Quim Capela, um homem que também montemorense, que fez muito por Montemor e pelo Grupo União Sport. Depois de tanto trabalho, ainda tenho uma recordação com ele, que ele sabe, e muitos sócios da União sabem, a aposta que ele fez depois de sair com o Sr. Francisco Santos, outro homem dedicado ao clube. Sempre tive boas impressões dessas pessoas que, pronto, após o apoio, após que eu tomei conta, passado no primeiro ano, com a experiência que tinha tido das outras direções, tive o privilégio de subir divisão, à 2ª Divisão B, que era muito difícil. Fui buscar o Sr. António Carraça ao Alverca, o Sr. Luís Filipe Vieira dispensou-me, veio ganhar 110 contos, trazia o carro dele, de Vila Franca, com 3 ou 4 jogadores. Foram boas experiências, nós trabalhámos, fizemos tudo para que a União fosse grande, os apoios, a nossa Câmara sempre nos apoiou com alguma coisa, não era o ideal, mas pronto, era o que estava destinado para a cultura, e nós recebíamos umas migalhazinhas que não davam para nada, mas
Após 6 anos da minha presidência, o Dr. Pinto Sá, presidente da Câmara, fizemos um acordo e cedeu-me o terreno. Pronto, e após esse primeiro ano, as coisas correram bem, subi de divisão. No segundo ano fizemos um bom campeonato, ficámos em 4º ou 5º. Depois, com o António Carraça, foi contratado para ir para Elvas, fui buscar o Peseiro, grande homem também, com uma boa pessoa, muito bairrista, é de Coruche, e nós continuamos até que veio depois o Formosinho. Ela está-me Atende. Então, filha. Então, bom. Não, estou aqui a dar uma entrevista na rádio. Vá, pronto. Depois já te ligo. Vá, beijinhos. Tchau. Ela tem cá os filhos. Estão cá os mais velhos e ela está lá só com o mais novo. Então, eu vou interrompê-lo. Então vá, vamos lá isso. Estava a falar de António Carraça, que vem então de Vila Franca até Montemor Novo. Tinha como adjunto o professor Brito Gião, infelizmente, que já partiu, já não está entre nós. O União subiu à 2ª Divisão a 3 jornadas do fim do campeonato. Como é que foi essa subida? Como é que viveu também esse momento de subida ao campeonato da 2ª Divisão B? Como sabes, o União só uma vez, em 70 ou 71, é que tinha estado na 2ª Divisão. Para nós foi uma alegria grande para a cidade, para todos os montemorenses, porque nós, ao deslocarmos para o Algarve, tínhamos sempre os montemorenses atrás, íamos para Lisboa, era a mesma coisa, todos os montemorenses iam ver a União. Madeira, Açores, foi uma experiência grande, mas tivemos a humildade, porque andávamos na 2ª Divisão com 1/3 do orçamento das outras equipas, né? Equipas essas que tinham um valor, né, anual de X e podiam contratar jogadores com outras. Nós tivemos aqui grandes jogadores. O Foito, para mim, é o melhor jogador, foi um dos melhores jogadores de Montemor. Não assistia quando cá cheguei, o Zé Chico já era um titularíssimo, mas estava no Lusitano. O Kim da bola, pessoas que passaram nos anos 70 grandes jogadores, mas o Foito, o Nisha, o Cipriano, o António Paulo, o Paulo Hileno, são tantos, né, que hoje... o Sardinha, o nosso lateral esquerdo. Aliás, essa equipa que foi campeã e que subiu à 2ª Divisão tinha um tal de Nikolov, sim, o Galveias, o Vítor Mantas, o Nisha, o Pedro, o Pisco, o António Luís, o Foito, o grande Foito, o Ali, Zé Carlos, Paulo Nabo, Albanzini, o Albanzini também, outro grande jogador, Paulo Carriço, Cipriano Madeira, Paulo Renato, Paulo Silva, Paulo Hileno, Bibi, ou Bubu, agora já não me lembro. Bubu, pronto. É um central. Bubu, António Paulo, o Martelo, o outro Pedro, o Amarildo, que depois também se transferiu, o Bezica. Mas esses já foram na 2ª Divisão. Exatamente. O Amarildo e esses já foram depois de nós estarmos na 2ª Divisão. Esses anos, que foram cerca de 7 anos de 2ª Divisão, anos que, segundo sei, olha para eles com orgulho, para si foram 7 anos fabulosos. Sim, foram... Mas tudo era o nosso trabalho. Eu não trabalhei sozinho, tinha a minha direção, todos eles nos apoiavam, trabalhámos muito.
desde regar a relva à meia-noite, né? Que isso era porque depois tivemos as benfeitorias do campo, né? Ainda no tempo de São António Santos, quando se relevou o relevado, ainda na 3ª divisão. Nós assumimos os cargos, né? E tínhamos que fazer pelos equipamentos que a União tinha. Nós tivemos que trabalhar muito e salvaguardar as coisas que estavam cá, né? Por isso era um trabalho árduo. O Sr. Lopes também fazia parte da direção. Todos nós trabalhámos. Eu não quero aqui enaltecer uns e dizer que os outros não trabalharam. Todos trabalhámos. Na minha direção, todos trabalhámos. Agora, enfim, nós por um díamos, corria Montemor atrás de nós, né? A 2ª Divisão B era a um passo da 1ª Divisão. Nós nunca nem queríamos lá ir como? Se a gente não tinha possibilidades enfim, os dinheiros eram muitos e mesmo gastando pouco, o orçamento nunca dava para se andar lá. Ainda assim, conseguiu ficar, pelo menos uma vez, em 5º lugar, empatado com o terceiro, na época 96-97, já com o Fari, que marcou nessa época 15 golos, sim. E na época seguinte o União consegue a 3ª posição, com o Fari a marcar 24 golos, já com o Ricardo Formosinho como treinador. Essas épocas onde o União esteve lá em cima, onde de facto havia muita gente a vir à bola, o que é que agentes de Montemor lhe transmitiam por este caminho do Grupo União Sport, por estes resultados que ia alcançando? Não, os resultados é que chegava ao fim do ano, queria sair e não me deixavam sair, né? O problema foi sempre esse. Era... Quando se está lá em cima, como sabe, batem-nos nas costas e prometem-nos muitas coisas. Mas acho que foi bom, tudo foi bom. Para mim, o grande cansaço, o meu cansaço desses anos todos na 2ª Divisão e não termos a possibilidade enfim, de irmos mais além, torna-se cansativo. Tu andas um ano na 2ª Divisão, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, ficamos a pensar, mas isto é o quê? Quer dizer, a minha vida, eu também tinha uma vida muito cansativa, eu trabalhava na minha loja até às 2, 3 da manhã para salvaguardar o tempo que eu perdia. Chegava ao verão, as minhas filhas e a família iam para a praia e eu tinha que trabalhar na União, tinha que ir formar a equipa e coisa. Foi muito cansativo, mas sinto orgulho de tudo aquilo que eu fiz, porque fiz em prol do Grupo União Sport. Também ficou obra feita. Esta bancada ainda foi inaugurada, os balneários foram inaugurados sobre a sua presidência. Esses investimentos que houve também, colocando aqui na conversa a questão dos apartamentos que foram construídos, esses investimentos, obviamente os balneários foi um investimento que ainda hoje em dia, são de uma utilidade brutal. Há poucos clubes no distrito de Évora que têm condições, as instalações como a União tem, de algum investimento, como é o caso, por exemplo, dos apartamentos, de algum deles se arrepende? Não, como já tinha acabado de dizer, quando falei com o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pinto Sá, e ele me oferece o terreno, eu pensei, vou construir um prédio do qual fui fiador na nova rede, 260 mil contos para a construção do prédio.
acho que isso era para salvaguardar também algum dinheiro que eu lá tinha posto. Mas não retirei dinheiro nenhum. Entreguei 2 cadernetas, uma da primeira cabo e outra da segunda cabo, que paguei 48 mil contos ao banco e salvaguardei as cadernetas. Esse dinheiro podia ter tirado para mim, porque era da minha dívida, e a intenção, e devo enaltecer isso, o Sr. Dr. Pinto Sá deu-me o terreno para eu retirar o meu dinheiro. E eu não o fiz. Não fiz. Podia ter posto as garagens que hoje eu entreguei à União, quando me fui embora, disse, está aqui as 2 cadernetas, este é património do clube. Fui eu que paguei, as cadernetas estão aqui, são do Grupo União Sport. E até hoje, passados 21 anos, não vejo lá nada feito. Não vi que as direções se tenham preocupado, não sei o que é que se passou, também não tenho ido, não me tenho informado do que é que se passou, não sei se as garagens, as 2 caves são do União ou se são de outra entidade, não sei. Perdeu muito com a União, nesse aspecto? Eu perdi toda a dívida que a União, que está escrita, na minha escrita, com o Sr. Batalha, não fui eu que a fiz, quem fez foi o Sr. Batalha. O Sr. Batalha, que era o tesoureiro do clube, e ele é que fazia a escrita, né, de todas as despesas que a União fazia. Os cheques, quem os assinava de facto era eu, mas era em conjugação com o secretário e com o tesoureiro. O que fazia a escrita era o Sr. Batalha, e essas contas estão lá até hoje. Não sei como é que tem resolvido isso, mas pronto, enfim, os anos passaram e o Manuel Pedro continua cá com muita saúde e com vontade de fazer mais. O problema é esse, é que eu tenho sempre a ambição de fazer mais. Com 71 anos consegue estar com esse sorriso, isso é fabuloso. É verdade. Manuel Pedro, houve um momento da sua direção onde houve a implantação do profissionalismo em termos de equipa sénior, na altura com a saída de alguns jogadores do União. Essa decisão é também daquelas que foi polémicas, houve polémica na altura devido a isso, devido a essa decisão. Como é que vê essa decisão passados estes anos todos? A decisão foi uma decisão que tinha que se fazer. Nós tínhamos o Paulo Heleno, o António Paulo, o Foito, o Cipriano, esses jogadores, todos trabalhavam, né? Trabalhavam onde o clube, naquela altura, já no tempo do Sr. António Santos, arranjou emprego também para alguns. Outros, o Sr. António Luís, também foi falecido, também um grande homem, um grande unionista, um homem que trabalhou muito ano aqui na União, deu emprego ao Paulo Heleno. Pronto, essas coisas todas vinham da União. E não era um profissionalismo de ganhar, enquanto eles ganhavam 80 contos de ordenado no coisa, União pagava-lhe outros 80. Né? Eu estipulei um preço. Os que vêm de fora ganham 120. E os que são profissionais, não é? Porque são moços, têm que vir de Lisboa, têm que vir de Alverca, têm que vir, pronto, onde eles vinham, tinham que ir e vir. E enquanto os nossos profissionais daqui de Montemor trabalhavam, e nós não fizemos nenhum exagero nesse profissionalismo, porque nós tínhamos escolas, iniciados, infantis, juvenis, júniores e séniores. Toda essa gente trabalhava aqui no clube. E o clube, por acaso, fomos campeões de júniores no tempo do Zé Chico, né? Pergunto lá ao Zé Chico se alguma vez o Grupo União Sport lhe pagou um ordenado. Não pagou.
nós tínhamos um professor Geão, sim, ganhava aqui o seu coisa, mas também não era profissional. Ele era professor, né? Trabalhava de manhã, enquanto os treinadores que vinham para aqui, eles sabiam que ganham 120, mas a União paga. Foi sempre o grande privilégio que nós tivemos como equipa, União era bem visto em todo lado. Um jogador que ia jogar para outros clubes aqui da região de Lisboa, recebiam 3, 4 meses e ao fim de 3, 4 meses já não recebiam. E União não. Por isso é que nós tínhamos uma vasta gama de jogadores que eles próprios é que queriam vir para a União. Porque aqui sempre se tratou um jogador como um pai de família. Enfim, nós tínhamos que pagar, eu não podia deixar de pagar. Se eu tinha feito um contrato, tinha que pagar. Não é assim? Mas não se arrepende desse, entre aspas, divórcio com aqueles jogadores de Montemor que, de facto, segundo diz, tinham arranjado um emprego através da União, tinham sua vida estável também devido à União, mas arrepende-se dessa decisão? Mas quais foram os jogadores que, depois de nós trabalharmos profissionalmente, quais é que saíram? Aqueles que referiu. Saíram todos da União? Não saíram. Os jogadores que continuaram a jogar. Nós dentro era uma equipa profissional. Os que trabalhavam, os que vinham de fora, esses tinham que vir de manhã, né? Treinavam de manhã e treinavam à tarde. E anteriormente eles só treinavam à tarde, junto com os nossos jogadores, todos daqui. Eu tenho uma passagem muito bonita que foi com o Peseiro. Com o Peseiro trouxe o Luís Bilro, 5 jogadores de Coruche. Então criou-se o tal grupo, não é? Que eu tinha que estar atento àquilo. Primeiro jogo, 3-0. Terceiro jogo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ao quinto jogo tive que pôr... Chamaram o Peseiro, já não queria continuar. Diz, não, presidente, eu não quero continuar mais. Já vi que aqui... Não. Eu disse, não, meu amigo, você vai continuar, porque se você sair, eu saio também. Saímos todos. Quando... O Peseiro está aí, é bem vivo. E com uma carreira no futebol, uma grande meus carreira. Amigos. Não é? Hoje é selecionador da país, agora não estou a ver, país africano. Bom, Peseiro chegou aqui uma terça-feira, presidente. Eu não vou continuar. Vê, já é o quinto jogo, estamos a perder, o senhor tem que fazer alguma coisa e já não pode mandar os jogadores todos embora, tem que mandar a mim. Mas você não me está a mandar, eu é que me vou embora para bem da União de Montemor. E eu disse, não, o senhor só sai se eu sair. Se eu sair, a gente saímos todos. O senhor vai fazer uma coisa que eu lhe vou pedir. Pega nos seus jogadores de Coruche, e todos os jogadores de fora e vai para o campo. Começa a dar o treino e deixa-me ficar os outros jogadores dentro do balneário. Foi, não é? Os tais, tal grupinho. Grandes unionistas, o Foito é um grande unionista e todos os outros, o Paulo, todos os que estiveram cá, grandes unionistas, e davam tudo para bem da União. Mas naquela altura havia ali... Era o Gonçalves, o central, era não sei o quê, quer dizer, e aquilo estava tudo embrulhado. Ele foi treinar para o campo e eu fui dentro do balneário. Disse, olha, o mister veio pedir admissão, quer-se ir embora. E eu disse-lhe, se ele se for embora, eu também vou. Vou pôr o meu cargo à disposição e vamos todos embora. Vocês ficam aqui. Agora vocês é que sabem. Meu amigo, no jogo a seguir ganhámos,
Disse, agora vão treinar e já tem o recadinho dado. Nós aqui somos montemorenses e temos que trabalhar em prol do clube. E vocês vão trabalhar em prol do clube como sempre fizeram. Então, vão lá para o treino, treinem, sejam amigos uns dos outros e a gente vai dar a volta a isto. Sabes em que lugar é que nós ficamos? Em terceiro. Em terceiro. É preciso ter jogo de cintura também ao longo da vida, não é? Não, é o trabalho e foi o conhecimento, lá está. Eu tive conhecimento, aquela aprendizagem dos outros anos que lá tive. Eu hoje, falar de futebol da primeira divisão, da segunda, eu compreendo aqueles presidentes que estão lá. Eu compreendo, sei como é que é. Porque, o meu clube é o Benfica. Eu sou amigo do Luís Filipe Vieira desde que fui lá buscar o Carraça. E ele teve a hombridade de o deixar sair, porque o Carraça tinha vindo do Guimarães e estava em Alverca. E ele assumiu que queria treinar e coisas. Pronto, ó, presidente, eu vou e a gente faz uma equipazinha para coisa. E foi. E subimos de divisão, que era o que já não se subia de divisão há quantos anos em Montemor. Foram anos de muito trabalho, muitas dores de cabeça, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Qual é a sua melhor memória desses anos de Grupo União Sport? Olha, eu, para mim, tive a felicidade de subir a União à segunda divisão. Isso para mim foi porque todos os outros presidentes tanto trabalharam, tanto fizeram, não conseguiram. Eu tive a sorte de subir de divisão. E depois me ter inveja, porque nós aqui, Vendas Novas, Lusitano, Juventude, né? Lusitano e Juventude eram os maiores. E nós, quando nos metemos lá, né? demos trabalho a essas pessoas, porque eles... quantos jogadores da parte do Lusitano e Juventude queriam vir para Montemor, né? Eles estavam feitos para vir para Montemor, todos, tudo me telefonava, presidente, eu quero ir para aí e tal. Não, a gente não aceitava qualquer jogador, porque sabíamos... o perfil do jogador para mim é o homem, e foi sempre isso que eu pretendi, e treinadores também, as pessoas que passaram aqui de uma forma ou de outra eram meus amigos e já tínhamos convivido. Não é? Já falou, em termos de jogadores, falou e destacou um bocado o Manuel Foito. Em termos de treinadores, qual foi o treinador que mais lhe prazer deu trabalhar com ele? Olha, o Peseiro tive que mandar embora depois, né? No ano a seguir. As coisas estavam tão mal, tive que o mandar embora. Mas ele também diz, e nas entrevistas que ele dá, diz o único presidente que, na altura, né? Ele estava no Sporting, acho eu, e ele deu uma entrevista e disse, o presidente que me mandou embora foi o Manuel Pedro, de Montemor. Mas não foi por ser inimigo dele ou coisa. Hoje somos íntimos amigos e todas as pessoas que passaram no Montemor eu tenho boas recordações e felizmente os jogadores que me mandam quando ponho uma fotografia ou quando ponho uma fotografia minha, eles salvaguardam dizendo que Manuel Pedro, grande presidente. Neste caminho de muito trabalho, onde já recordou os bons momentos, jogadores, treinadores, o ter estado naquele patamar da segunda Divisão B, que não é a terceira divisão, é um patamar mesmo imediatamente antes da primeira divisão, é um patamar altíssimo no futebol nacional, onde a União chegou a ficar em terceiro lugar, em quinto lugar. Houve alguma desilusão que o marcou também neste caminho? Qual foi a sua maior desilusão? Não, nós mantendo a permanência na segunda divisão, para nós já era uma vitória, né?
ou ficarmos em quinto ou em terceiro, isso me enalteceu muito, e tinha outros colegas, outros presidentes. Olha, o presidente do Nacional da Madeira, que ainda hoje lá anda, um homem com uma coragem, mas não põe lá nenhum dele. Né? É um homem que está salvaguardado pelo governo regional. Pelo governo. Nós sabemos que criei grandes amizades no Quarteirense, no Imortal, em todos os clubes, Barreirense, enfim, Sacavenense, essas equipas todas aqui da região. Nós fazíamos o Sul, íamos à Madeira e Açores, zona de Lisboa e zona do Algarve. Era muito difícil, muito difícil. O Manuel Pedro saiu do União por volta do ano 2000, está a fazer 21 anos. Sim. Quando o União cai aos distritais pela utilização irregular de um jogador que tinha 3 amarelos. Agora faço a provocação. Foi essa a sua maior desilusão? Sim, isso foi uma desilusão, porque nunca esperei que as pessoas que estavam responsáveis por isso, eu não culpo-me a mim porque era eu o presidente, mas as pessoas que eram responsáveis e que foram responsáveis durante a segunda divisão e durante a terceira, não é? Que estávamos na terceira, com orgulho ganhámos em Portel e de repente União de Montemor desce de divisão. Isso foi uma desilusão completa. Porque a minha maneira de ser, eu sou um ganhador, eu não sou uma pessoa que me deixe derrotar facilmente. E naquela altura senti uma angústia, foi como quem me desse uma facada e dissesse: este gajo está aqui a mais, né? Estou a mais. Pronto. E foi assim. Não, é desilusão, mas União, ainda bem que a União foi para a distrital, porque na terceira divisão foram lá uma vez e desceram. Por isso, não culpo os diretores que cá estão, nem ninguém. Quem cá está para fazer o melhor. Se não consegue fazer melhor, paciência. Temos que aguentar. Nós, os sócios, temos que pagar as cotas e temos que rolar para a frente. Hoje tenho os meus netos aqui a treinar e pagamos-lhe um X por cada menino que vem treinar. Compramos-lhe as botas, compramos o equipamento, compramos tudo ao clube. O clube é que vende, não é? E no meu tempo não era assim. O estar dedicado de tal forma e com tanto empenho ao futebol, ao grupo União Sport durante esses 20 anos, roubou-lhe tempo para outras coisas, nomeadamente para a família. Como é que a família foi também vivendo esse seu empenho no grupo União Sport? Não, a família, a minha mulher e as minhas filhas iam ao futebol quando elas queriam. Eu nunca as deixei para trás. Embora chegava a casa, olha, logo no 8 de março, quando eu já era... Não, era diretor nessa altura, ou era presidente, acho que já era presidente. Assaltam-me a minha casa, levaram tudo, levaram os ouros, levaram valores incalculáveis. Até hoje não recebi nada, não sei, né? E essas coisas também me marcaram, porque o 8 de março, a subida de Montemor à cidade, ficou-me marcada. Saí, estava na minha casa, a minha mulher: não, vamos passear as filhas, vamos ver o fogo de artifício. Eu disse: Maria Helena, eu estou cansado, deixa-me estar aqui a apreciar um bocadinho a televisão e tal, hoje estou aqui tranquilo. Mas é um pedido feito pela mãe, né? Vamos embora, vamos ver o fogo de artifício. Passado meia hora só dei aqui uma volta à cidade. Quando chego a casa, GNR e coisa, e foi uma confusão.
das coisas que eu tenho mais marcadas são essas. Entre o deve e o haver, o Manuel Pedro, que é também empresário foi empresário e que esteve tantos anos de União, o saldo em termos financeiros não é positivo, mas consegue manter esse otimismo e esse sorriso. Onde é que vai buscar essa força? Não, quando estava na União, tive muitas pessoas que só andavam atrás de mim para eu os favorecer. E essas pessoas me fizeram muito mal. Fizeram mal. Abandona a União, sai da União, para que é que estás na União? Né? E a gente ouve aquilo, quer dizer, primeiro eram os que não me deixavam sair. Tem que ficar, tem que continuar, você está a fazer um bom trabalho, né? E vamos, né? Vamos coisa. Repare, ao ponto do seu Presidente da Câmara e o senhor Presidente da Caixa Agrícola me dizerem, nós damos-lhe uma caderneta de cheques, né? O senhor passa os cheques todos do que é a despesa da União e a Caixa Agrícola paga. Sabe o que é que aconteceu? Quando chega ali ao 4º, 5º ano, havia uma dívida de 55 mil contos na banca. Mas a Câmara deixou de me dar subsídio durante aquele tempo. A Caixa Agrícola, nós participávamos a publicidade da Caixa Agrícola em todo o lado onde nós íamos, também não pagou nada. E quando chega aquilo, vai lá uma fiscalização e eles não se souberam defender, nem um nem outro. Então, quem é que ficou com os cargos? Manuel Pedro. Bens hipotecados. Eu quando vi aquilo, eu digo, mas que é isto? Então, mas mandaram pagar. Eu fazia, o dinheiro que eu dava por fora, este ou aquele ou outro, era dinheiro meu, nem o contabilizava, porque o que era contabilizado era o que era pago em despesa, os cheques, né? Cheques da Caixa Agrícola. E pronto, e aí teve que se pagar os 55 mil contos, pensando que a Caixa Agrícola nos ia dar o subsídio de cada ano, né? Não deram, ninguém pagou nada, tudo caiu em cima do Presidente e pronto. E depois, ainda tive, e tenho que dizer isto aqui também, depois de eu me ir embora, de eu sair da União, no ano a seguir, a Caixa Agrícola vem com um grande benemérito, ou como é que se diz, chegar à União, está aqui 1.250 contos. Mas deram alguma coisa à União? Não deram nada. 5 anos de publicidade, sabe quanto é que isso custa? Caixa Agrícola em todas as camisolas, desde os jovens a coisa. Isso custa muito dinheiro. E a Caixa Agrícola, zero. Vem oferecer depois de eu me ir embora. Obrigado. Passados estes anos todos, já teve a oportunidade de regressar ao Estádio 1º de Maio, de passar pelas bancadas, de olhar. Que sentimento fica em fim de conversa? Que sentimento fica quando olha e quando se passeou pelo 1º de Maio? Não, eu não tenho... o Grupo União Sport não é o culpado. Atenção. O Grupo União Sport só cresceu. A União cresceu. A nível do Alentejo, é um grande clube. Hoje milita na Distrital, mas é um grande clube. É um clube que era respeitado, onde nós íamos, era um respeito, uma coisa fenomenal. Aquela cobertura que está do lado de lá, o Sr. Amadeu Serralheiro é que a fez. Pagámos 780 contos, não foi a União que pagou e o bem está lá. Está a entender?
esta bancada deu muito trabalho, deu os balneários, arrancar com os balneários, ir à CCR, tratar dos assuntos. Depois, sabes que mete sempre aquela pessoa política, que foi o Sr. Capolas. Eu nunca conversei com o Sr. Capolas sobre a questão aqui da bancada. Zero, nunca falei com ele. Eu falei com pessoas. O engenheiro Pereira, que eu meti na nossa associação de futebol de Évora, fui eu que lhe arranjei o cargo para lá, porque nós tínhamos que combater o Juventude e o Lusitano. O Sr. Luís Catarino, agora estava-me a esquecer, era uma pessoa muito boa, mas era uma pessoa que não fazia frente àqueles gajos lá de Évora. Eu fiz sempre frente a eles. Na associação, quando tinha alguma coisa para fazer, porque nós chegávamos ali ao princípio do ano e deixávamos ali centenas de contos nas inscrições das equipas. As pessoas não sabem isso. Os nossos sócios não sabem o que é que se passa. Mas quando no início da época, hoje li uma notícia, vinha aí estava no Facebook, o seu presidente da União atual pôs lá que em cada jogo tem, na Distrital pagam 200 euros, mas se for para a terceira, como eles querem agora pôr a União na terceira, pelas instalações, pelas coisas que tem, não é? A União merece estar lá em cima, não é? Então tem que pagar 1.000, e ele pergunta, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar os 1.000? É ele, do bolso dele? Acho que não. Ele não pode fazer aquilo que eu fiz, né? Pagava tudo, a União não devia nada a ninguém. Ainda agora, há pouco tempo, o Sr. Zé Maria tinha lá aqueles quartos onde os jogadores às vezes ficavam lá e coisas. Nunca lhe fiquei a dever um tostão. Paguei-lhe sempre. Pagava do meu bolso, não pagava do bolso da União, porque a União não tinha dinheiro. Quero contar aqui outra história. Houve aí um senhor que se intitula muito unionista, grande unionista. Não vou dizer o nome dele, porque toda a gente deve conhecer. Em todo o lado onde ele passa, ele é que é o glorioso do União. Mas quando eu fui para a Turquia, através de um empresário, fui à Turquia com o Fari. Fari tinha uma venda na Turquia de 50.000 contos. E eu não tive mais nada. O empresário chegou aqui e tal, Sr. Manuel Pedro, temos que ir para a Turquia, o Fari vai ficar na Turquia. Está bem. Compro os bilhetes, arrancamos. Ankara, Istambul. Istambul, 12 graus abaixo de zero. Eu digo assim, então, mas eu vim para aqui fazer o quê? Né? No dia a seguir, treino. O Fari fez 16 golos no treino. 16. Cada vez que arrancava com a bola, golo. Quando chegou ao hotel, eu vi o treino e arranquei e vi para o hotel. Frio, uma coisa incalculável. E ele chega ao hotel a chorar e diz assim, presidente, eu não quero ficar aqui. Eu não vou assinar nada, não quero ficar aqui. Eu disse, já me lixaste 50.000 contos. Né? E pronto, e são estas passagens. Depois fui para Aveiro, presidente do Beira-Mar, Mano Nunes. Sentámos no café, ele e o Fari. O gajo manda um ordenado bom, não é? Para o Fari era um ordenado espetacular. Foi quando ele marcou os 20, foi o melhor marcador. Então, o seu Mano Nunes pôs um papel à frente, 3.000 contos. Não dou mais pelo passe dele. Fari diz ao presidente, eu quero ficar aqui no Beira-Mar.
quero ficar no Beira-Mar, eu já não vou daqui, o Presidente está-me a oferecer este dinheiro, já não vou daqui. Respeito muito a sua pessoa, mas eu vou embora. O Mano Nunes, 2 cheques, um cheque de 1.500, outro cheque de 1.500 para meter, nem sei se estive isso aí no coisa. Bem, olha, como eu tinha pago os 3.000 contos da vinda dele e do guarda-redes, paguei 3.000 contos à Federação do Senegal. Foi quanto eles me custaram. Mas as pessoas, ainda cheguei a ouvir que eu tinha vendido o Fari por 50.000 contos e tinha metido o dinheiro ao bolso. Isso é tudo mentira. Tudo, juro pelas minhas 3 filhas, e o seu Mano Nunes está lá em Aveiro, quem quiser certificar-se é perguntar-lhe. Um cheque de 1.500, outro cheque de 1.500, que eram meus. Eu é que tinha pago. Eu beneficiei dos 2 jogadores, que foram 2 grandes jogadores que passaram em Montemor. Toda a gente sabe. Onde eles viviam, está aí o Zé Maria, o Manuel Pedro pagou-lhe tudo, nunca lhe ficou a dever nada. E jogadores de Montemor, que viveram aqueles tempos bons, devem-me a mim. Porque União, se eles fossem coisa, o Foito e outros, né? Se eu não era presidente do clube, eles não tinham aquilo que ganharam e tiveram, de maneira nenhuma. Que eu sei que não tinham. Eram jogadores do clube, mas eram jogadores para o clube pagar aquilo que ele podia pagar. O que é que podia pagar? 0, não podia pagar nada. Porque o clube, nós recebíamos 300 e tal contos da Câmara. Isso era alguma coisa? Isso era para quê? Era para nada. Uma deslocação ao Algarve, íamos na véspera, quanto é que custava? Mas a União ficou limpa em todo o lado, não ficou a dever nada a ninguém. Na Madeira, nos Açores, onde a gente chegasse, era o Grupo União Sport. Uma equipa digna, os jogadores com o ordenadinho em dia, sempre. E é isso é que eu me regozijo. É disso. Manuel Pedro, muito obrigado por ter estado connosco. Também foi uma oportunidade que teve para desabafar um pouco e para falar um pouco deste caminho de 20 anos do Grupo União Sport, que está a fazer 21 anos. Que saiu no ano 2000, foi durante 23 anos dirigente do Grupo União Sport, 10 anos como presidente. Muito obrigado por ter estado connosco. Eu quero lhe agradecer o convite, mais uma vez, e quero que os unionistas, todos aqueles que ouvirem a RNA, ouçam isto como um orgulho grande do União Sport. Nós termos estado aqueles anos todos na 2ª Divisão, em que todos ficaram a beneficiar. Ok, obrigado.